Colocar o Mancini e o Pascoal, né? Tem sido o resultado mais normal. É o adversário que o São Paulo tem conseguido enfrentar com mais facilidade no seu estádio na última década. Entre todos os outros. Então, quantas vezes o São Paulo ganhou bem do Corinthians com todas essas características, deitou em cima do Corinthians e não teve a continuidade? A continuidade existiu uma vez, na eliminatória da Copa do Brasil, né? O São Paulo elimina o Corinthians e depois ganha do Flamengo. O resto, o que aconteceu no começo do ano, terceiro jogo da temporada? Mesma coisa. 3-1, Oscar jogando pra... Mesma coisa. Mesma situação. Envolvimento, superioridade tática, técnica, emocional. Então, o Corinthians hoje, em dia, para o São Paulo no Morumbi, é o adversário mais fácil de ser enfrentado. Só que não tem Corinthians toda semana para o São Paulo, não, cara. Né? Tanto que... Porque o que acontece? Eu não estou menosprezando o Corinthians, não, só para explicar. Obviamente, com um clássico, a mobilização para um jogo desse, no São Paulo, é natural. Do torcedor ao gandula. E o São Paulo, por isso que esse clássico tem tanta história com a torcida única, com o mando. Faz muita diferença. Para um e para outro. Né? São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera, quando era muito superior e quase cedeu o empate, uma vez na vida. E o Corinthians não ganha do São Paulo em Campeonato Brasileiro desde 2010, quando era Dentinho e Elias. Desde 2010, gente. São 15 anos com o São Paulo com uns times bem fracos nesse período todo. Mas quando é o Corinthians, é 3 pontos. Simplesmente assim, é 3 pontos com boas atuações, não com gol na última bola, gol de pênalti, com sobra. O São Paulo não tem sobrado contra ninguém no Brasil, só contra o Corinthians quando joga em casa. Esse é o ponto. Então, para o São Paulo não é uma garantia de sequência. É por isso que o Crespo falou, acabou de chegar e falou: o São Paulo tem a obrigação de jogar assim sempre. Não só contra o Corinthians. Quando os jogadores que estão fora participam da pré-eleição, quando o cara que passou mal e o outro entra, melhora. Quando sai o Oscar nessa cama de gato aí que fora da área seria falta e entra o outro e melhora. Como o Vessone falou, tudo é diverso ao São Paulo, mas não o ambiente, a energia e a forma de lidar com o jogo. Então, eu acho que vem do lado do São Paulo, que tem outro personagem, herói, que na verdade é uma constante também. O Luciano é uma constante. O anárquico do Crespo não é contra o Corinthians, é contra todo o time. O jogador mais decisivo do São Paulo não é o Lucas, não é o Oscar, não é o Caleri, é o Luciano. Né? E o jogador mais regular do São Paulo nos últimos anos é o Arboleda. Tem 8 anos de clube e que de novo fez uma partida que sobrou, como o zagueiro de espera. Só uma coisa, o Luciano, 95 gols no século, Ceni 112, Luiz Fabiano 212. Ele é o terceiro do século do clube. Você gosta daquela minha frase, né? Futebol é mais simples que parece, né? Serve pro Pedro e serve pro Luciano. O Luciano não é fácil fazer gol, gente. Certo? Nós estamos vendo o Vitor Roque há quanto tempo para fazer um gol. O Luciano faz gol com facilidade. Isso não é uma qualquer coisa, não. E ele é um jogador que se machuca pouco, que se sacrifica, que joga em outras posições, e é um jogador que tem alma, certo? Tem espírito. Às vezes passa do limite, toma cartão, mas ele se envolve com a coisa. E ele, não é que ele fez 2 gols, ele acabou com o jogo. Ninguém achava ele. E aí, Tirone, o que me surpreende é justamente, para chegar na discussão Memphis e Dorival, é que o Dorival saiu do São Paulo há pouco tempo. O Dorival já esteve do outro lado recentemente. O Dorival participou do jogo semifinal da Copa do Brasil quando ele viu o que aconteceu, que contra o Corinthians o São Paulo joga. O São Paulo manda, o São Paulo domina. E ele parece que foi pro jogo sem saber disso. Ele escala o meio de campo do Corinthians sem um marcador. Eu falei, o que é isso que ele está querendo fazer? Ele talvez esperasse outra recepção, foi xingado na entrada do campo, vaiado, xingado, porque o São Paulo, com esse adversário, ele vai pra guerra. Vai pra guerra. Mesmo que ele apanhe, que o árbitro não faça não sei o quê, mesmo que não sei o quê, mas ele vai lutar. E o Dorival, eu acho que errou muito no início. E aí, pra quem tava no campo, de cima, vendo, o Memphis Depay sem a bola é 1 a menos. É 1 a menos.
Assim como o Pedro é um a menos. É isso que nós vamos... Essa é a discussão, né? Porque hoje todo mundo no futebol joga sem a bola. Quando o Mbappé não corre para trás, o Real Madrid reclama. É o Mbappé, não é o Memphis e não é o Pedro. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo fez o seu melhor jogo no Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians, como havia feito no Campeonato Paulista, diante do próprio Corinthians. O São Paulo, quando encara o Corinthians, costuma entender a importância do jogo. Foi assim naquele 3-1, lá pelo Paulistão, e depois nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Um São Paulo ligado, um São Paulo organizado, um São Paulo em que todo mundo sabia qual a sua real função. A gente pode discutir talvez a atuação aqui do Cédric Soares. De resto, cara, é muito difícil encontrar um jogador, com exceção do Cédric, que tenha destoado no jogo. Cara, quase todo mundo jogou bem. Não jogou bem, jogou muito bem. E o São Paulo ainda teve algumas circunstâncias específicas no jogo. Ainda sofre com desfalques. Então, quando o Corinthians reclama de desfalques, e é verdade, o Yuri faz muita falta, o Garro tá voltando agora, quem mais? O Gustavo Henrique estava fazendo controle de carga, não sei o quê. Sempre vai ter uma questão, né? O Mateuzinho, né, que estava com o 3º cartão amarelo. Pois é, o São Paulo tá sem Lucas, sem Caleri. Perdeu Enzo Dias no aquecimento e o Oscar com 15 minutos de jogo. Seguramente, o Oscar, alvo do maior investimento e principal jogador do time. Não vem sendo, é fato, mas né, o Oscar é aquele jogador que a gente espera que daqui a pouco possa decidir, especialmente uma partida grande. Quando ele sai a 15 minutos, você entende que os problemas do São Paulo eles começam a potencializar no caso, né? A questão é o seguinte, quando entra o Wendel, que não vem sendo muito aproveitado, no lugar do Enzo Dias, que se sentiu ainda no aquecimento, o Wendel faz praticamente a sua estreia pelo São Paulo. Faz um grande jogo de futebol. O Wendel, assim, foi um dos melhores em campo. Ele jogou uma enormidade, agudo no setor ofensivo, mas também cobrindo o corredor. É verdade que o Corinthians colaborou, mas o São Paulo jogou muito bem. E quando sai o Alisson, quando sai o Oscar, que é um meia armador, um meia articulador, né, para fazer a ligação do meio com o ataque, que lá está Luciano e André Silva, entra o Alisson. E aí o questionamento era, caramba, entrou um jogador defensivo. E é curioso, porque o Alisson a carreira inteira foi um meia atacante, mas no São Paulo ele virou um volante, nas mãos de Dorival Júnior. Olha as ironias do destino, como o mundo e a bola, eles giram, né? O Alisson jogou uma enormidade. E a partir dali, o São Paulo dominou o meio-campo. A partir dos 15 minutos. O jogo já não estava tão equilibrado assim. O São Paulo já dominava as ações, já buscava mais o jogo, e o Corinthians com dificuldades. Muito por conta da postura de alguns atletas. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de sinergia com o técnico, não sei se é uma questão do clube bagunçado, né? O próprio Carrilho disse que isso não é desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. É fato que o Corinthians estava, como disse o Dorival, sem energia. E aí, quando você não tem energia, você tem que mudar. O Corinthians tinha feito uma grande jogada quando estava 0-0. O Memphis Depay volta um pouquinho, ele jogou um pouco mais pela esquerda, né? O Romero, ele foi um jogador até mais à direita, caindo por dentro, flutuando, que ama fazer gol contra o Corinthians. Que é um jogador decisivo para o São Paulo. Que já tinha jogado bem contra o Bragantino. Porque o São Paulo, na estreia do Crespo, tomou uma taca do Flamengo, vai para o Red Bull Bragantino, que poderia ser líder, sai na frente, toma virada, empata em 2 jogadas do Luciano. 2 participações do Luciano. Que dá outra cara pro time do São Paulo. O Luciano tem algo que o Dorival citou na entrevista pós-jogo. Energia. Disposição. Personalidade. O Luciano encara um clássico como se deve. E é por isso que ele é tão querido pelo torcedor. Eu sou um crítico, assim, ferrenho do Luciano. Porque eu acho que às vezes ele deixa de jogar, ele reclama muito, ele é marrento, ele é uma mala. Eu reclamo do Luciano por esse lado também. E eu não acho ele um craque, um cara que tem que ir pra seleção brasileira, nada disso. Mas eu acho que no São Paulo, ele entende onde ele tá. E entende o que precisa fazer. E sabe respeitar o torcedor. Isso o Luciano faz. Então, eu tiro meu chapéu pra ele, né? O Luciano foi lá e decidiu o confronto em 2 jogadas. A primeira, numa subida do então lateral Félix Torres, vejam só, que não volta a tempo. Quando, num contra-ataque, a bola cai no pé do André Silva, que joga muito bem fora da área.
Acho que o André rende muito mais como segundo atacante ou um atacante vindo de trás. Ele encontra o Luciano na ponta esquerda, sem a cobertura do lateral, barra zagueiro, barra não sei o que, Félix Torres, e chuta no canto para vencer o Hugo Souza. Depois, um cruzamento que vem da esquerda. Fala que o Luciano tem que jogar onde? Dentro da área. Dentro da área. O Zubeldia ficou quanto tempo no São Paulo? Porra! Todo mundo entendia que o Luciano melhor lá na frente. O Crespo chegou sem tempo para treinar. O Luciano ele fez uma avaliação, falou, o cara tem que jogar na área. Pôs o cara, mudou o cara de posição, caixa, 2-0 em cima do Corinthians. Aí é o treinador que pelo menos dá uma perspectiva, não fez absolutamente nada nesse retorno pro São Paulo ainda, é o início de trabalho. Mas deixa uma perspectiva que tem o quê? Visão de jogo. Não, já fez, escalou diferente. Ah, perfeito. Já é um grande passo. Mas longe de você, claro. não vamos ser ufanista. Claro. Né? Mas já mexeu no time e tal, e mexeu numa peça que resolveu um clássico, Leandro. Não, na quarta-feira já tinha feito um bom jogo. Contra o Braga. Competiu com o Braga, né? Competiu, em alguns momentos do jogo mereceu ganhar a partida e ontem fez um grande jogo. Me falou tudo, devolver a confiança, né? O Crespo é um cara do bem, é um cara que todo mundo gosta, que olha no olho do jogador. Você vê, assim, tempos atrás uma bola dessa eu ainda não batia no gol. Né? Ele já colocou na frente finalizando, então assim, devolveu a confiança, mas aí assim, ainda eu falo, ainda é muito cedo, né? Tá no início do que você falou, tá ajeitando ainda o armário, né? Tá arrumando a equipe, não é fácil também você ter uma equipe hoje, para quarta-feira você já perde um outro jogador, então assim, continuar trabalhando, eu tenho certeza que tem condições de mudar o cenário. Só uma coisa. Tudo deu certo pro São Paulo, tudo deu certo. Foi uma noite ideal, como disse o Até o Depay ajudou. O Depay... Ele ajudou o São Paulo. A gente vai discutir já isso. Nós vamos discutir isso já. O Depay é outro departamento. Perfeito. Tá? Agora, o São Paulo fez um jogo com muita raça e deu sorte. Porque o Enzo machucou e entrou o Endo no lugar dele. Machucou não, teve problema estomacal. Depois, o que aconteceu? O Oscar teve o problema, fratura em 3 costelas. Uma lesão similar à do Yuri Alberto também. Alberto. Vai ficar de fora aí pelos Mas só que é mais grave, né? Porque pegou São 3, 3, né? Pegou 3 vértebras. E aí entrou o Alisson. O Alisson que não fazia a função do Oscar, mas acabou segurando o meio campo do Corinthians. Jogou melhor do que o Oscar jogaria, eu acho. Foi melhor que o Oscar jogaria, porque estava inteiro, né? O Alisson estava inteiro. E chegou junto na parada. O São Paulo teve uma hora que tinha muito mais jogador no meio campo que o Corinthians. E como diz o Miller, quem ganha o meio campo ganha o quê? O jogo. Agora, o Luciano alfinetou o Zubeldia para mim ontem lá na zona mista. O Silvestre estava lá, eu acompanhei, e aí ele fala dessa história, de jogar lá na frente, jogar no meio campo, não é? Porque fica claro e evidente, e se alguém discordar, fica à vontade, acho que o Luciano é muito mais produtivo lá dentro da área, perto do gol, pelo menos no jogo de ontem foi assim. E o Luciano falou, foi questionado na zona mista, e ele dá uma cutucada no Zubeldia. Se liga na tela. Espetou ou não espetou? Espetou. Espetou e bem espetado. Mandou recado direto. Direto. E rende mais mesmo, gente, jogando ali na frente? Lógico. É o lugar dele? Eu acho. Ele é atacante e é atacante de jogo grande, né? Porque ele não foge da responsabilidade, ele bagunça com o adversário em jogo grande, né? A bola procura por ele em jogo decisivo e ontem foi assim mais uma vez. O Luciano é centroavante atacante, não é bem centroavante, né? É um atacante falso 9. É um atacante falso 9 desde a época que jogava no Corinthians. É mais ou menos o Vitor Roque, assim, você acha? Mais ou menos. Que não é o referência, mas é um atacante móvel, né? E de força, né? Agora, por falar em atacante... Pois não, Miller. Mas fique à vontade. É importante as pessoas saberem que uma coisa é o treinador determinar um posicionamento para o jogador. Outra coisa é ele ter liberdade da movimentação. O plano tático, ele é que nem essa mesa. Agora, a dinâmica de jogo, os movimentos são centenas de movimentos. As pessoas não entendem isso. E também não vou ficar explicando isso também, porque eu sou treinador. O importante é saber o seguinte,
O Crespo não fez nada demais com o Luciano. O Crespo até fala que ele é anárquico, ou seja, que ele joga em várias posições, mas ele é um cara na área. Exatamente isso. Eu estou parafraseando o que o Crespo falou. Olha, você tem a liberdade... Chegar. O Zubeldia não, o Zubeldia prendia ele. Olha, fica aqui. Mas também não significa que ele tinha que permanecer ali. É essa a questão. Olha, você vai jogar aqui, você vai ficar aqui. Não, já começa aqui. O princípio é esse, mas o destino é outro. Então é importante o jogador ter essa consciência. O Crespo falou assim, olha filho, vai pra direita, vai pra esquerda, volta. Quantas e quantas vezes no primeiro tempo o Luciano pegou a bola no campo de defesa e deu uma virada de jogo? Ele estava no campo de defesa. Quer dizer, então acho que o que o Crespo falou foi o seguinte, ó, seja esse moleque no bom sentido, joga um futebol moleque como o brasileiro gosta e você vai ser feliz. Foi isso que ele fez. O que o Miller tá falando é que o jogador, ele recebe a instrução do treinador, mas tem que ter o livre-arbítrio e a iniciativa que esses ex-jogadores tinham. Ô Leandro, você é bom de história. Teve já papo na boca do túnel que vocês mudaram tudo que o treinador fez? Várias vezes. Ah, é? Conta uma dessas pra gente, vai, vamos lá. Qual o nome? O Padrão Leandro. Você tá muito quieto, eu quero você Padrão Leandro. Dando nome aos bois, jogador que mudou tudo que o treinador fez. Vamos lá. Uma decisão no Morumbi, São Paulo e Corinthians e São Paulo, né, 2002. Decisão. Quer dizer, um jogo qualquer, né? Decisão. É só no final, né? O Parreira pediu para que a gente marcasse lá em cima, né, a saída de bola, Corinthians lá em cima. No caso, o ataque era eu, David e Gil. E a gente sabia da capacidade do Rogério sair com a bola. E a gente fizemos o quê? Vamos esperar eles. O Rogério vem com a bola, que ele teria que lançar teoricamente pro Kaká, pros caras que talvez não ganharia essa bola. A gente acreditou nisso, que ele não ganharia de cabeça. A gente roubaria a bola e sair em velocidade. E foi o que aconteceu. Não, mas de quem foi a ideia e em que momento vocês falaram? Esquece que o Parreira falou. Eu quero detalhes, bastidor, eu quero isso. Como é que foi ali? Foi na boca do túnel, que hora? No túnel mesmo, antes de subir pro campo. Nossa, acho que o professor estava onde nessa hora? Vocês combinaram? Já tinha subido, a gente falou, ó, acho que é melhor a gente esperar aqui. Né? Nós temos três garotos na frente com muita velocidade. Vamos ganhar campo e atacar eles. Né? Ideia de quem? Vampeta e Ricardinho. Vampeta e Ricardinho. Vocês foram campeões paulistas. Fomos campeão. É isso que o Miller tá falando. Eu conheci essa história já do Leandro, legal passar isso pra vocês, mas foi o que o Miller falou. Jogador, o técnico dá orientação, mas o jogador tem que ter a iniciativa. Rafa, antes de passar pro Corinthians, só um detalhe. O São Paulo fez toda essa exibição que a gente está exaltando aqui contra o Corinthians, e com méritos, e tem que exaltar mesmo, porque foi um grande jogo do São Paulo, mas o Leandro falou um negócio no começo que passou meio batido, mas é isso. Tem que ter o pé no chão, porque não pode achar, só porque comemorou uma vitória como se fosse um título. Quinta-feira tem o Juventude em Caxias do Sul. O Juventude está na zona do rebaixamento. O São Paulo está a 2 pontos. Está 2 pontos. Uma temperatura de 6 graus. A previsão é de 6 graus com neblina em Caxias do Sul. Você imagina a parada dura que vai ser pro São Paulo lá. Então, entrar lá... Alex, e volta pegando o Fluminense domingo, né? Não tem moleza. Então você tem que tomar cuidado mesmo. Não. Né? O Crespo disse isso na coletiva. Isso aí. Né? Foi uma noite inesquecível, primeira vez dele com a torcida do São Paulo. Tem que ser sempre assim. Mas tem que ser sempre assim. Ele falou. Tá certo. Recado dado. Essa comemoração é até quinta-feira. Isso. É o mesmo espírito sempre. Agora, mas que time que tem ritmo para manter uma posição Chico, se não todo o elenco, Chico, mas o time tem que ter intensidade. Não pode entrar na tiriça que o seu Corinthians entrou ontem. E a gente tá com tempo, né? Porque o que tem de lance importante do Corinthians... Mas aí, rapaziada, como sempre, a diretoria do São Paulo aparece nas vitórias. Somente nas vitórias. Antes de o São Paulo vencer o Corinthians, os covardes estavam desaparecidos, rapaziada. Só foi a primeira vitória a chegar para o senhor Júlio Casares aparecer. E mais, hein? Aparecendo pra se promover e mentir ainda por cima. Olha só o que ele postou em seu story lá no Insta, abre aspas. Após o título do Paulista 2021, entregamos a camisa 10 para ele. Confiança sempre, Luciano Neves, fecha aspas. Como sempre, o Casares faz tudo ser sobre ele, né? É incrível. Aliás, a legenda não condiz com a verdade dos fatos, né? O título paulista foi no dia 23 de maio de 2021. Até aí, beleza. A camisa 10 foi entregue para o Luciano só no dia 23 de dezembro de 2022. Mais de um ano depois, gente. Antes disso, a 10 estava com Daniel Alves, ficou vaga depois que o Daniel Alves rescindiu o contrato com o São Paulo, né? 3 meses depois, o São Paulo acertou a contratação do Nicão, que recebeu a camisa 10.
Nicão não foi bem no São Paulo, depois foi emprestado, a camisa 10 ficou vaga novamente, e aí sim foi entregue para o Luciano em dezembro de 2022. Mas o Casares vive em uma realidade paralela, né? Os baba-ovo do Casares virão aqui me xingar nos comentários em 3, 2, 1. Se com todas essas provas na sua cara você ainda baba-ovo do Casares, irmão, vai na fé, mas vai sozinho, viu? Continua aí e tira o ovo do Casares da boca. Enfim, ou mantenha, né? Porque você gosta de babar-ovo do Casares. Ó, só pra constar, não estou xingando meus inscritos, tá? Porque os meus inscritos, quem realmente gosta do conteúdo aqui do canal, não xinga a gente por criticar a gestão. Na verdade, a maioria tá do nosso lado, né? Mas sempre aparece um baba-ovo do Casares ali, colar pra me xingar, ofender no âmbito pessoal. Esse sim, eu estou xingando. Os inscritos do canal, que curte, que até divergem de mim em muitas coisas, que me critica por algumas falas que eu tenho e tal, não concordam. Tá, tudo bem, tudo tranquilo, respeito e respeito muito. Agora quem me xinga no âmbito pessoal vai receber de volta xingamento sim. Enfim, alvo do São Paulo no mercado nas últimas semanas, Biel definiu seu futuro. Ele chegou a negociar com o Corinthians até acertar as bases salariais. No entanto, o rival sem cor e freguês do tricolor não chegou a um acordo financeiro com o Sporting e saiu do negócio, né? São Paulo fez uma proposta antes disso, oficial, por empréstimo de uma temporada. O clube português priorizava a venda do Biel no mercado. Então, atenção! Nas últimas horas, Biel se acertou com o Atlético Mineiro. Ele vai por empréstimo de uma temporada de um ano, até o final, até junho do ano que vem pra lá, né? Detalhe, com cláusula de obrigação de compra fixada em 45 milhões e meio de reais. O São Paulo saiu da negociação no início desse mês, deixou o jogador de lado, né? Por isso o Biel acabou fechando ali com o Atlético Mineiro agora. O negócio foi fechado por conta da obrigatoriedade de compra no final do empréstimo, tá? Nesse caso, o São Paulo, pra mim, fez muito bem em sair da disputa, né? Porque não tem como você pagar 45 milhões e meio pelo Biel. Não vale quase 50 milhões de reais, não, gente. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas quase 50 milhões pelo Biel? Não dá, né? Pra você, São Paulo fez bem em deixar o Biel de lado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Nessa aí, parabéns ao Casares por sair da negociação. Bom, na reapresentação do elenco hoje, pós-vitória contra o Corinthians, né? Crespo ganhou um reforço. Mike está recuperado de lesão muscular na coxa e está de volta. O jovem treinou normalmente com o elenco no CT da Barra Funda, sem nenhuma restrição. Crespo agora ganha mais uma opção aí para a lateral direita, que é um problemão aí, hein? Antes disso, o treinador tinha apenas o Cedric para a função e estava jogando como ala. Mesmo assim, para jogar como ala, o Cedric não é a melhor opção, principalmente pela parte ofensiva, né? Ele defende bem, mas para atacar tem as suas limitações, não é a sua principal característica, apesar de ter um bom cruzamento. Continuará como o titular, o Cedric, né? Mas o Mike pode ali aparecer como uma alternativa, ou até mesmo pro Cedric descansar, né? Fazer aquele famoso controle de carga, né? Que é muito importante para a sequência da temporada com tantos jogos no calendário, tantas competições que o São Paulo está. Cedric será importante, não vai aguentar jogar todas. Na verdade, acho que ninguém irá. Mas a volta de Mike, assim, não é uma salvação. É apenas uma opção a mais pra lateral, né? Desde que foi promovido, o Mike não recebeu nenhuma chance, né? Na ocasião, o técnico era o outro lá. Eu não vou nem falar nada. E nem rescindiu ainda, hein? Enfim, o jovem lateral deve ganhar chances aí com Hernan Crespo muito em breve. E, pelo amor de Deus, a diretoria prevê ao menos mais uma venda nessa janela. Lucas Ferreira é o principal ativo do clube no mercado, né, rapaziada? Porém, Bobadilla aparece como um forte candidato também, viu? Um volante vem ali recebendo diversas sondagens de clubes do exterior já há alguns meses, desde o ano passado. Ele quer buscar ali uma reviravolta no São Paulo, buscar mais espaço no time. E desde a chegada de Hernan Crespo, ele tá conseguindo, viu, nação? Hoje é titular do time aí. Vem fazendo bons jogos, inclusive parece até outro jogador do que ele tava no começo da temporada. Depois daquela polêmica na Libertadores contra o Tajeres, o São Paulo considerou vender o Bobadilla, negociá-lo nessa janela de transferências, até por conta das várias sondagens e do problema financeiro que o clube vive. O staff do jogador acredita que uma proposta por Bobadilla deve chegar, talvez até mais de uma proposta, e nessa janela de transferências ainda. A depender dos valores, o São Paulo pode sim aceitar uma oferta por Bobadilla. O tricolor tem 60% dos direitos econômicos do atleta e se chegar uma boa proposta, pode vender. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo tem que vender o Bobadilla? Comente aqui abaixo a sua opinião. Mesmo com os bons jogos que ele vem fazendo, você acha que o São Paulo deveria vendê-lo? Se chegar uma boa proposta, claro, comente aqui.
E o Moreira está emprestado ao Porto B, como todo mundo já sabe, né? Ele vinha tendo boas atuações aí no time B do Porto, tava muito bem, inclusive. E ele chamou tanta atenção pra lá que foi até convocado lá em Portugal. Não pela seleção brasileira, nem pela seleção portuguesa, já que ele tem dupla cidadania, né? Dupla nacionalidade, na verdade. Mas sim para a pré-temporada com o time principal do Porto. Ele se juntará ao William Gomes, que também já tá lá no Porto A, né? Mas também vai fazer essa pré-temporada aí. A convocação de Moreira servirá como uma espécie de estágio, tá? Uma espécie de estágio, essa que é a verdade. Moreira está emprestado aí ao Porto até janeiro do ano que vem, ao Porto B até janeiro do ano que vem, e se for bem nessa pré-temporada, pode até ficar no time principal, quem sabe. Moreira tem passe fixado em 15 milhões e 300 mil reais por 50% dos direitos econômicos dele. Se for vendido, o São Paulo ainda manterá 40% dos direitos econômicos do jogador, visando uma futura venda. O São Paulo precisa de um lateral direito urgente, enquanto isso, o Moreira tá lá no Porto. Parabéns aí ao antigo treineiro que não gostava do jogador e fez beicinho depois que o garoto se lesionou de verdade, né? Enfim, o São Paulo segue de olho no mercado buscando um novo lateral direito. Alguns nomes foram consultados, mas nenhum avançou. Casos de Brian Carabali, Advíncula e Fabrício Bustos. Todos esses jogadores foram consultados aí ou contatados pelo Clube do Morumbi, mas os valores assustaram a diretoria. Eis que hoje, nas últimas horas, surgiu mais um nome para reforçar o São Paulo, uma alternativa. Puma Rodrigues está de saída do Vasco, né? Uma reunião hoje definirá a saída do jogador. A rescisão de contrato de Puma deve acontecer e ele ficará livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube. Assim, surgirá uma oportunidade de mercado. Segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo tem interesse na contratação de Puma Rodrigues. O lateral direito de 27 anos foi oferecido ao São Paulo por meio de seu staff. Internamente, Puma é visto como uma oportunidade de mercado, como eu falei anteriormente aí pra vocês, né? O tricolor ainda espera a rescisão de Puma com o Vasco para ver se vai avançar ou não nas negociações. O lateral espanhol está fora dos planos do técnico Fernando Diniz lá no Vascão. E pelo Vasco, o Puma tem 93 jogos, 6 gols marcados e 6 assistências. O jogador ainda não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então ainda pode atuar por outro clube no Brasileirão nessa edição. Nessa temporada, ele fez 16 jogos, com 1 assistência e nenhum gol marcado. Seu salário atual no Vasco é considerado alto, né? Nos padrões altos aí do futebol brasileiro. Para vir ao São Paulo, terá que negociar isso aí, porque o São Paulo também não tá podendo pagar muita coisa não. Você aceitaria Puma Rodrigues no São Paulo? Comente aqui abaixo. Para a lateral, o Crespo conta apenas com o Cedric, que já tem 33 anos, e agora o Mike, que é muito novo e provavelmente vai oscilar. A ideia do São Paulo da diretoria é trazer um lateral que esteja pronto para jogar, para que o Mike seja uma terceira opção e vá ali ganhando espaço aos poucos, né? Seja lapidado com uma maior tranquilidade. Vamos aguardar para ver se o Puma Rodrigues vem, né? O interesse é real. Vamos aguardar, ainda não há uma negociação avançada pelo Puma, ele foi oferecido e interessa ao São Paulo sim, a diretoria gostou do nome e pode avançar na contratação. Repito, pode avançar na contratação, é porque é um jogador que viria a custo zero, então o São Paulo vê com bons olhos ali, então o São Paulo não vai precisar gastar dinheiro para comprá-lo, né, pagar multa rescisória, ou fechar acordo com o Vasco, etc. Vamos aguardar então, tá rapaziada? Bom, hoje o São Paulo apresentou o Gonçalo Tapia, né, numa entrevista coletiva e tal, eu não vou nem falar aqui sobre essa apresentação, porque o Gonçalo Tapia já foi anunciado, registrado no BID, já até estreou no Clássico, então não tem muito o que falar sobre essa coletiva não, nem sei porque fizeram a coletiva, mas pra, né, assim, protocolo e tal, apresentou lá, nem o número da camisa a gente não é mais surpresa, porque a gente já sabe que é a 14 e tal. Ele falou aquilo que eu já falei pra vocês em outras oportunidades, que conversou com o Galopo falou maravilhas do clube, do São Paulo, da estrutura e tal, falou isso. E outra coisa que ele falou é algo que ele também já tinha falado, que eu falei pra vocês, que o São Paulo é o maior, né, o maior do Brasil, e realmente é, né. Gonçalo Tapia, que chega aí por empréstimo, né, rapaziada, até junho do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais 6 meses, valor de passe fixado e tal, tava 4 meses sem jogar, completamente fora de ritmo ainda, até deu 2 finalizações no Clássico contra o Corinthians, entrou, jogou 11 minutos, finalizou 2 vezes, 2 pra fora.
mas você via que ele tava realmente fora de ritmo, né? O São Paulo ainda vai reforçar o setor do ataque, Beijo. O São Paulo tem interesse sim em reforçar e trazer pelo menos mais um atacante com características parecidas com a do Tapia. O Tapia até falou que ele não tem posição fixa, então ele pode jogar pelos lados, pode jogar como segundo atacante, pode jogar como centroavante, ele não tem posição fixa, né? Segundo ele mesmo, Tapia falou na entrevista coletiva. Então vamos aguardar, São Paulo tem interesse, mas a prioridade da diretoria é a lateral direita e um zagueiro. O São Paulo tenta ali acelerar as tratativas por esses dois jogadores. O São Paulo já está negociando com um lateral direito e um zagueiro. Tenta avançar nas tratativas para anunciar ainda essa semana, tá? Eu não sei se o que São Paulo negocia é o Puma Rodrigues. Eu sei que o nome do Puma Rodrigues foi oferecido. Vamos aguardar. Bom, rapaziada, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. E comente aqui o que você achou, o que você achou da